Olá, queridos, estamos de volta para mais um vídeo. Agora eu quero estudar com você sobre um assunto muito interessante, tá bom? Um assunto muito importante, um assunto que muitos por aí dizem uma coisa e a Bíblia diz outra. Hoje você vai conhecer qual é o verdadeiro, tá bom? Então, que assunto é esse, Rafael? Que assunto é esse que as igrejas falam de um jeito e a Bíblia fala de outro? Quando você vai para o assunto falando sobre a noiva de Cristo. Quando você fala sobre a noiva de Cristo, a igreja, ao mundo afora, vou dizer assim, o mundo religioso, fala que a igreja, a noiva de Cristo é a igreja. Só que quando você parte para a Bíblia, você não encontra essa afirmação. Você não encontra texto nenhum afirmando que a igreja é a noiva de Cristo. Se você encontrar um texto afirmando, coloca aqui nos comentários. E eu vou estudar esse texto e eu quero ver se realmente esse texto afirma que a igreja é a noiva de Cristo. Mas você vai encontrar textos comparando o amor de Cristo pela igreja, tá bom? Com o amor ali do homem com a sua esposa. Então Cristo vai dizer, ó, você tem que amar a sua mulher assim como eu amo a igreja, que Cristo ele ama a igreja. Mas ele não diz que é a noiva dele. Porque para Cristo amar a igreja não precisa ser a noiva dele, tá bom? Então, eu quero ler esse texto com você. Esse texto está lá em Efésios, capítulo 22, capítulo 5, verso 22 ao 25. E diz assim, ó: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quero dizer para você, Cristo está dizendo assim, ó, maridos, amai a vossa mulher, como eu amo a igreja e me entreguei por ela. Então, ama a sua mulher, porque eu amo a igreja. Mas Cristo não está dizendo que é a noiva dele. Ele está dizendo que ama a igreja. Então, amai as vossas mulheres. Porque Cristo, ele diz que a igreja, ele ama, ele cuida, ele se entregou por ela. Então, nós temos que seguir o mesmo exemplo de Cristo, desse amor dele pela igreja, nós temos que colocar esse amor agora, ter esse mesmo amor pelas nossas esposas. Essa é uma comparação do nosso amor pelas nossas esposas, tá bom? Comparar com o amor de Cristo pela igreja. Agora, isso é uma afirmação que é a noiva de Jesus? Não. É apenas uma comparação. Agora eu quero ler com você Mateus capítulo 22. Vamos ver aqui a parábola das bodas. Vamos ver o que a parábola das bodas fala sobre isso. Olha só, a parábola das bodas, ela fala sobre a festa de um casamento. Eu quero ler com você, você presta atenção sobre isso. Diz o seguinte, ó: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Ele, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outro, agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou as cidades. Então disse aos servos: está, é, está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai
para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei, aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, na parábola das bodas você encontra aqui a festa de um casamento. Bodas quer dizer que é a festa do casamento, não é o casamento, é a festa. Então, na parábola das bodas, diz que o rei preparou essa festa para o casamento do seu filho. Só que estava pronto, tudo pronto. E ele convidou, mandou os seus servos sair e convidar as pessoas. E eles rejeitaram, pegaram os servos, os maltrataram e o mataram. Queridos, a gente entende que nessa parábola os servos enviados aqui seriam os profetas, esses que foram mortos. Muitos foram mortos pregando o evangelho, convidando pessoas para participar da eternidade. Os discípulos, todos eles foram mortos. Todos eles foram mortos com mortes cruéis, tá bom? Todos os discípulos. Apóstolo Paulo, você sabe, apóstolo Paulo foi degolado, né? Então, queridos, todos os discípulos, os apóstolos, todos foram mortos de mortes terríveis. Agora, o rei diz o seguinte: a festa está pronta, mas os convidados, né, não eram dignos. Então agora ele envia outra equipe de servos, né, para enviar e convidar pessoas. Esses agora que são convidados, chega até nós. Nós somos esses convidados agora. Nós que somos convidados a participar dessa festa. E aí, ali no meio, havia uma pessoa que não estava com a veste nupcial. A tradição na época era o seguinte: quando fazia uma festa de casamento, aquela pessoa que era convidada, ela não precisava se preocupar com a roupa. Por quê? Porque no convite já ia a roupa. Já ia aquela veste, que era chamada de veste nupcial. Então, quando o camarada ia para a festa, ele já ia com aquela roupa que era dada para ele. Então, ali dentro tinha alguém com uma veste que não era veste nupcial. E então esse camarada foi tirado, jogado lá fora, onde haveria choro e ranger de dente. Então, essas pessoas que foram convidadas por último, essas pessoas simbolizam a igreja, que estava lá cheia de pessoas, que agora lotou a festa do rei. Essas pessoas simbolizam a igreja. Essas pessoas não era a noiva, é a igreja, que simboliza os convidados. Então tá lá os convidados participando da festa, tá bom? Eles não são noiva. Ali a noiva não era toda a cidade que foi convidada. Não. Ali eram os convidados, tá bom? Então a igreja simboliza aqui os convidados. Aqueles que foram convidados por último. Esse simboliza a igreja. Agora quando você vai lá para... Eu quero levar você agora para o mesmo livro, Mateus, capítulo 25 agora. Aqui a gente vai falar de mais uma parábola. E também uma parábola que fala sobre casamento. Que é a parábola das 10 virgens. E aqui diz o seguinte, a partir do verso 1, diz: Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao meu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas a comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Queridos, agora, aqui na parábola das 10 virgens, você percebe que havia 10 virgens. Todas essas 10 virgens, elas estavam com suas lâmpadas ali, esperando o noivo. E a Bíblia diz que o noivo, quando vem, só tinha 5. A Bíblia diz que todas adormeceram. Todas adormeceram. Mas, ali, quando elas despertaram, apenas 5 estavam preparadas. 5 delas estavam preparadas para volta, para vinda ali do noivo. Eu vou falar o que significa essas virgens. Por exemplo, as virgens simbolizam a igreja, certo? Dentro da igreja tem pessoas que estão preparadas e tem pessoas que não estão preparadas. Então, a igreja, que são as virgens, elas não são a noiva, tá bom? Ou seja, Cristo não tem 10 noivas, Cristo tem uma noiva, e aqui são 10 virgens. Segundo ponto, essas mulheres, essas virgens, elas eram damas de honra da noiva. Havia uma tradição na época que o noivo, todas as parábolas que Cristo conta, ele conta segundo a tradição da época, tá bom? O que era de costume da época. Então, o que acontecia na época? O noivo, antes do casamento, ali, ele vinha para visitar a noiva. Ele vinha para visitar a noiva. E quem que iluminava o caminho dele? Que ele vinha à noite. Então, essas 10 virgens, que eram as damas de honra da noiva, elas estavam preparadas com as lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a noiva. Então, quer dizer que as 10 virgens não são a noiva, porque elas iluminavam o caminho até a noiva. Elas são pessoas que eram convidadas da noiva. Ou seja, são damas de honra da noiva, são convidadas. Então, quando o noivo chega, que ele entra, as virgens que estão preparadas entram juntamente com ele, que são as convidadas a participar das bodas, que é a festa de casamento. Tanto a parábola das bodas, que fala sobre a festa de casamento, como aqui as 10 virgens, também fala sobre a festa de casamento, que quando ele entra e fecha a porta, é para participar das bodas. Entendeu? Para participar das bodas. E ambos, a parábola das bodas, como as das 10 virgens, todas duas falam que nós, a igreja, somos convidados e não a noiva. Rafael, mas quem é então a noiva? Vamos para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, a gente vai ver ali um texto que ele não é uma comparação, mas ele é uma afirmação. Então, é diferente de comparar com afirmar, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 21. O versículo 1 diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Você percebeu que aqui já começa a falar sobre noiva, esposo? Aqui não está mais se referindo a convidados, mas está se referindo a noiva. Agora, se você pensar bem, o texto, ele fala que ela estava adornada, né, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, está comparando também, não está dizendo que aqui a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. Está comparando. Ela está ataviada como uma noiva, ou seja, é como se fosse uma noiva. Está comparando também. E agora, Rafael, como explicar isso? Versículo 10, 21, verso 10. Eu quero que você leia aí, tá bom? Vamos a partir do versículo 9. Versículo 9 diz assim, ó. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Queridos, agora, no versículo 9 e 10, aqui não está mais comparando, aqui está afirmando. O anjo, ele disse, olha, vem, te mostrar-te-ei aqui a esposa do Cordeiro. Então levou ele a uma elevada montanha, e João diz que viu. Ele viu a noiva. Quem era que estava lá? A Nova Jerusalém. O anjo disse que ia levar ele para ver a noiva. E mostrou quem? A Nova Jerusalém. Aqui não é um texto comparando mais, aqui é um texto afirmativo. Ele está afirmando, essa aqui é a noiva de Cristo. É a noiva do Cordeiro. É a Nova Jerusalém. Queridos, não tem como eu pegar um texto de comparação e afirmar uma coisa e pegar um texto de confirmação, tá bom? E deixar esse texto passar. Porque às vezes a gente fala o seguinte, olha, como que uma cidade pode ser a noiva? E nós? A gente quer se colocar como coitadinho, como aquele que não posso ficar sem ser a noiva, eu tenho que ser a noiva. Não, queridos. A noiva é a Nova Jerusalém. Quando Cristo voltar para buscar os salvos, que são os convidados a participar das bodas do Cordeiro, quando ele voltar, ele já vem casado. Nós vamos participar das bodas. E essas bodas serão os 1000 anos que nós vamos passar no céu. As bodas do Cordeiro. Nós vamos participar dessa festa maravilhosa, que vai ser 1000 anos. 1000 anos. Queridos, pode ser que você aprendeu a vida toda dizendo que a igreja era a noiva de Cristo, mas contra textos, né, não tem como a gente dizer, olha, eu vou, como eu aprendi desde pequeno, né, aprendendo que é assim, não tem como eu olhar agora na Bíblia e ver que essa verdade que eu sabia não é verdade. É uma mentira. Não tem como eu continuar com essa verdade. Agora eu tenho que aprender, eu tenho que seguir, tenho que ensinar aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Eu tenho que ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina, que ela prega. Ou seja, a noiva de Cristo não é a igreja, mas é a Nova Jerusalém. Eu vi uma pessoa dizendo, olha, a noiva de Cristo é a igreja. Por quê? A Bíblia fala que é a Nova Jerusalém, mas quem vai estar na Nova Jerusalém? Não é os salvos? Então, é a igreja que é a noiva de Cristo. Queridos, isso não tem cabimento. Não existe esse texto na Bíblia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Cristo vem buscar nós para as bodas do Cordeiro. Nós somos os convidados. Não tem jeito. Não tem como eu pegar e acreditar em alguém, tá bom? Eu sou mais que nem eu digo, eu sou mais crer em um profeta inspirado,
o apóstolo João, um profeta inspirado, do que crer em alguém que está ali querendo apenas colocar ele como ali a noiva de Cristo. Não tem como eu não ser. Queridos, eu vou ficar com o profeta que é inspirado, do que apenas uma interpretação de alguém. Tá bom? A Bíblia não fala que é a igreja, mas sim a Nova Jerusalém. Queridos, curte, comente, tá bom? Compartilha e não esqueça de se inscrever, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? E acione aí o sininho de notificação. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.